Nós vamos iniciar esse ano, como nós costumamos fazer, voltando a nossa atenção para as Escrituras, porque nós entendemos que é na exposição das Escrituras que nós vamos encontrar aquilo que nós precisamos para uma vida marcada por fidelidade ao nosso Senhor, uma vida marcada por um compromisso genuíno com Ele. Eu imagino que vocês passaram por bons momentos nesse fim de ano, familiares. Espero que vocês tenham tido a oportunidade de partilhar o Evangelho com seus familiares também, de apresentar a fé que vocês têm. Mas eu gostaria de convidar nesse ano você e a nossa igreja a refletir sobre um ponto que é muito importante. Nós vamos fazer uma pequena série de 4 mensagens no início desse ano, no mês de janeiro, respondendo a pergunta: a igreja que nós queremos ser. Nós vivemos um período em que nós presenciamos uma crise de identidade muito profunda. Se você já parou para prestar atenção, os nossos jovens não sabem quem eles querem ser. E se você já prestou atenção nos nossos adultos, você sabe que os adultos da nossa geração não sabem quem eles são. Nós estamos vivendo um período em que ninguém sabe exatamente quem é. Antigamente, identidade era transmitida de pai para filho, era transmitido pela vocação, era transmitido pelo trabalho, era transmitido pela missão da família. Hoje em dia não. Identidade é um grande alvo que você tem que descobrir. Você faz terapia, você faz acompanhamento, você faz uma série de treinamentos para conseguir ser quem você é, para você ter condições de encontrar o seu verdadeiro eu e expressá-lo. E de certa maneira isso tem afetado o modo como nós pensamos em instituições. As nossas instituições de educação têm sofrido crises de identidade. Qual é o lugar da educação? O que faz um professor? O que é que a escola tem que oferecer? Nós temos crises na área educacional de identidade. O que é um professor? O que ele faz? Onde ele vive? Sexta-noite no Globo Repórter você vai descobrir. Nós temos crise de identidade em todos os momentos. E nós temos crises de identidade no que se refere ao mercado religioso. O que é a religião? A fé? O mais próximo de nós, o que é a igreja? O que ela faz? De onde a igreja deriva a sua identidade? O que faz uma igreja ser uma igreja? Ou quais são os elementos sem os quais a igreja deixa de ser igreja? Nós encontramos no movimento protestante, evangélico, reformado, diferentes respostas para essa pergunta. Nós vemos igrejas que procuram encontrar a resposta para essa pergunta voltando para Londres no século XVII, dizendo, ali no movimento dos puritanos, a verdadeira natureza da igreja, ou a verdadeira essência da igreja é representada. Nós vemos algumas pessoas olhando para os Estados Unidos, talvez em Azusa, e olhando para aquele avivamento que acontece naquela igreja, naquela rua, dizendo, não, a verdadeira igreja acontece quando o Espírito se manifesta, como aconteceu naquela igreja. Outras pessoas talvez estejam olhando de uma maneira mais missional e considerem que aquele grande avivamento que aconteceu na China no século passado é o que define a igreja. Mais perto de nós estamos procurando, as igrejas têm procurado nas suas raízes denominacionais. Nós somos essa igreja porque nós pertencemos a essa denominação. Nós fazemos esses exercícios de fé porque nós pertencemos a essa denominação. Mas o denominacionalismo nacional vive uma crise terrível. A igreja que mais cresce hoje no Brasil não são as grandes denominações, são as igrejas livres, não denominacionais. A tendência é que as igrejas denominacionais irão passar. A igreja que esse processo denominacional que abençoou a igreja e atrapalhou o evangelho ao mesmo tempo, que se desenvolveu nos últimos 200 anos, isso vai passar. É um modelo de igreja, é um modo de agir. E nós, como é que nós vamos encontrar a nossa identidade? Para usar uma palavra do momento, qual que é a trend que nós vamos seguir? Nós vamos procurar as nossas raízes nos grandes eventos do passado recente? Nós vamos encontrar a nossa identidade nas nossas raízes denominacionais? Será que o segredo da Fonte São Paulo
reside na Fonte Campinas? Será que nós temos que buscar a nossa identidade lá? Meus irmãos, eu tenho uma proposta diferente para vocês. Aliás, eu diria uma proposta ousada. Eu acredito que nós não podemos deixar de derivar a nossa identidade das Escrituras. Por que eu digo ousado? Porque nos nossos dias, todos aqueles que buscam sua identidade denominacional dizem voltar para a Escritura. Todos aqueles que buscam seus eventos específicos para nortear a sua identidade dizem voltar para as Escrituras. Mas será que nós estamos de fato prontos a ouvir o que a Escritura tem para dizer? Será que nós estamos prontos para romper com os padrões que nós estabelecemos na cultura recente, no evangelicalismo do nosso país? Será que nós estamos prontos para romper com aquilo que é tradição criada por homens, para viver aquilo que a Escritura define que é a essência da igreja? Será que nós estamos prontos para corajosamente levantar uma bandeira e dizer: nós somos uma igreja que procura sua identidade na Escritura? E se a Escritura nos ensina caminhos que são diferentes do modelo contemporâneo, nós seguiremos as Escrituras na contramão. Será que nós temos coragem de proclamar que a nossa igreja quer realmente ser uma igreja modelada pelo ensino das Escrituras? Eu proponho para vocês que nessa série a gente considere que a Escritura fala sobre uma igreja realmente bíblica. O que a Escritura realmente fala sobre a nossa identidade, sobre a nossa vocação, sobre o modo como nós vamos viver hoje a vida da fé. O segredo da igreja ou da sua identidade não está em Londres, não está em Chicago, não está em Campinas, não está em Jerusalém. A verdadeira identidade da igreja está na Escritura, tal como revelada por Deus, mediada pelo seu Espírito, centrada em Cristo Jesus, modelada pelos apóstolos. Não são lugares, não são eventos. Nós encontramos a verdadeira identidade da igreja na pessoa do Senhor, em Cristo Jesus. E é por isso que nós precisaremos voltar os nossos olhos e o nosso coração para a palavra de Deus e buscar nessa palavra aquilo que Deus define sobre a sua igreja. E nessa manhã eu gostaria de dizer para vocês que nós queremos ser uma igreja marcada, uma comunidade marcada por fidelidade. Nessa manhã eu gostaria de demonstrar para vocês que o nosso desafio de identidade, pensando na igreja que nós queremos ser, tem tudo a ver com fidelidade, tem tudo a ver com continuar fazendo aquilo que nós devemos fazer de maneira consistente e incessante. A primeira marca de uma igreja realmente bíblica é uma igreja que é fiel ao ensino da Escritura, uma igreja que abraça o testemunho da palavra de Deus e vive esse testemunho corajosamente. E para isso eu gostaria de ler um texto que, na minha opinião, define essa fidelidade. E eu gostaria que, se você tiver, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. E eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Eu gostaria de ler comunitariamente esse texto, todos juntos. Pode ficar de pé. Eu quero ler esse texto atenciosamente com vocês, porque nesse texto nós vamos identificar o que é que a igreja primitiva vivia na sua experiência de fé, que serve de modelo para a nossa fidelidade hoje. Nós não queremos voltar para Jerusalém. O segredo não é a volta para Jerusalém. O segredo é a essência do ensino apostólico, tal como apresentado nesse texto, que nós precisamos aprender a viver em São Paulo em 2025. Nós queremos ser fiéis à Escritura, mas nós queremos viver esse Evangelho hoje. Vamos ler o texto? As Escrituras dizem assim, falando sobre os salmos: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham
comiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por nos apresentar na Tua Palavra aquilo que nós precisamos, por nos oferecer na Tua revelação de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor espera de nós. Tudo o que nós precisamos para uma vida santa e para uma vida que Te agrada. Enquanto nós pensamos sobre a identidade da igreja e a igreja que nós queremos ser, Senhor, por favor, coloca os nossos corações, a nossa atenção de volta ao texto sagrado, para que a Tua Palavra poderosa fale aos nossos corações. E seja o poder do Teu Santo Espírito, o poder da Tua Palavra, apresentado, Senhor, nessa manhã, através do texto que o Senhor nos deu. Nós oramos em nome de Jesus. Pode ser. Meus irmãos, o que é que me chama a atenção nesse texto? Esse é o primeiro relato que nós temos da história da igreja primitiva, a primeira síntese do que ela fazia. Esse relato que nós acabamos de ler acontece exatamente depois da primeira pregação do Evangelho. Pela primeira vez Cristo Jesus foi anunciado. Pela primeira vez os apóstolos se levantaram corajosamente, movidos pelo Espírito, para apresentar o Evangelho de Cristo Jesus. Pedro vai dizer: esse Cristo Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou. E ele vai dizer: em nome desse Cristo Jesus ressuscitado, é esse que importa que sejamos salvos. E ele vai anunciar o Evangelho. E naquele dia 3.000 pessoas se juntam à fé. Aquela primeira comunidade de discípulos, que era um pequeno grupo de 12 pessoas, tinha virado um grupo de 120 nos dias depois da ressurreição. Mas depois da primeira pregação, aquela igreja se levanta poderosamente para proclamar o Evangelho. 3.000 pessoas se juntam àquela comunidade. 3.000 pessoas vivendo em Jerusalém, apresentando a fé, vivendo a fé de um jeito que a gente acha impossível. Todas as vezes que nós pensamos em igrejas grandes, nós pensamos em igrejas frias. Nós pensamos em relacionamentos rompidos, distantes. Mas essa é a característica da nossa sociedade. Essa é a característica do nosso povo, que não gosta de se relacionar, que tem tanta atividade que não tem tempo para a gente. Mas a comunidade da igreja primitiva, movida pelo Espírito e pelo Evangelho, eles viviam de uma maneira que, apesar de serem uma grande comunidade, em um ambiente hostil, lembre-se, Cristo Jesus tinha sido crucificado pouco mais de 50 dias atrás. Os discípulos tinham sido silenciados há pouco mais de 50 dias. Os mesmos perseguidores de Cristo Jesus estavam prontos para perseguirem os discípulos de Cristo Jesus. O ambiente era, nesse momento, aparentemente favorável. Mas a perseguição estava às portas. Os mesmos perseguidores estavam prontos. E essa igreja decide fazer o quê? Ela decide um plano, um pacto, um projeto, um propósito. Nenhuma dessas coisas. Eles decidem seguir o ensino de Cristo Jesus, de uma forma que eles possam viver a experiência de uma comunidade de fé, marcada por valores que para nós são essenciais. Nós olhamos para a história dessa igreja e nós vemos princípios e valores que hoje nós precisamos aprender a colocar em prática, se nós quisermos viver como uma igreja realmente fiel ao nosso Senhor. Por isso, nessa manhã eu vou fazer algo que você vai se surpreender. Eu vou fazer 5 pontos hoje. Vou apresentar 5 características para você. 5 princípios que essa igreja tem, que nós precisamos ter e que marcam a vida e a essência da igreja. E eu quero propor para vocês o seguinte: uma igreja marcada por esses 5 valores é uma igreja saudável, é uma igreja fiel. E como nós vamos ver, essa é uma igreja que naturalmente cresce. O primeiro princípio que eu quero apresentar para vocês é o princípio da perseverança. Nós temos nesse texto uma palavrinha muito importante que nós traduzimos como dedicação. Eles se dedicavam.
Algumas traduções, talvez você tenha aí na sua mão, uma outra versão, vão dizer, eles perseveravam, ou talvez eles se devotavam. De fato, essa é uma palavrinha difícil de traduzir. A ideia de devoção para nós é alguma coisa especificamente espiritual. A ideia de perseverança, a ideia de alguma coisa que é contra as dificuldades. A dedicação é um pouco mais positiva, como um empenho na direção de algo bom. E de fato é difícil traduzir porque o termo talvez tenha todas essas conotações. Talvez a melhor maneira de representar esse verbo seria a ideia de eles eram fiéis, no sentido de que eles perseveravam contra as suas resistências, de que eles se dedicavam em relação a coisas que são positivas, e eles perseveravam em fazer isso. Essa palavra dedicação é muito forte nesse texto, porque descreve empenho, descreve intencionalidade, descreve algo que era feito com vigor. E a primeira coisa que eles faziam com vigor, a primeira coisa a qual eles se dedicavam, é o ensino dos apóstolos. Os apóstolos haviam se levantado na frente da igreja, como aqueles que eram representantes de Cristo Jesus. E eles foram recebidos, até mesmo porque Cristo se apresenta assim, como emissários do próprio Cristo. Eles são enviados do próprio Cristo. A ideia de apóstolo é alguém que recebeu uma missão e foi comissionado. E os apóstolos eram esses que iriam agora transmitir o ensino de Cristo Jesus. O que é que eles estudavam nesses dias? Será que eles abriam a carta de 1 João? Será que eles liam Apocalipse nas suas primeiras reuniões? De maneira nenhuma. Nenhum desses livros haviam sido escritos. Tudo o que existia era a pregação pública da palavra, a proclamação falada do Evangelho, o ensino de Cristo transmitido pela comunidade. Eles eram os representantes de Cristo Jesus. Eles usavam o Antigo Testamento como seu livro-texto. Mas eles apresentavam a Cristo Jesus. Eles liam a mensagem que Deus havia apresentado através das lentes do ensino de Cristo. O ensino dos apóstolos era autoritativo. O ensino dos apóstolos era o que definia o conteúdo dessa comunidade. Não são os pastores que têm essa função. Hoje nenhum presbítero da nossa igreja, eu posso dizer, nenhum dos pastores dessa igreja tem essa função. Nenhum de nós pode dizer, nós somos apóstolos, nós somos mediadores do conhecimento, nós temos essa revelação e nós vamos interpretar para vocês, porque essa não é a nossa função. A nossa função é representar esse ensino que nos foi entregue. A melhor coisa que, talvez, um termo que melhor defina a nossa função seja um despenseiro. É alguém que recebe uma mensagem e que entrega sem adulteração. Nós transmitimos o ensino, nós não somos o ensino, nós não somos responsáveis pelo ensino, nós não somos mediadores dessa comunidade, nós não temos essa autoridade, nós não fomos chamados como apóstolos. Nenhum pastor em nenhuma igreja tem o direito de tirar dos apóstolos de Cristo Jesus essa autoridade. Nenhum papa, nenhum pastor, nenhum presbítero de qualquer outra igreja, nem aqueles que falsamente se dizem apóstolos, nem aqueles que se proclamam anjos ou arcanjos de suas comunidades. Uma igreja saudável sabe que o ensino apostólico é o conteúdo da igreja, é a autoridade. Aquilo que nós temos como palavra revelada do Antigo Testamento e do Novo Testamento é o fundamento e o conteúdo da nossa fé. Aquilo que os apóstolos nos deixaram por escrito, que nós temos o benefício de ler, é a nossa regra de fé e prática. E se nós quisermos ser uma igreja fiel, nós precisaremos perseverar no ensino dos apóstolos. Não é no ensino do pastor, não é na pessoa do pastor, não é nos presbíteros, nem nas pessoas que compõem aquele grupo. Nós somos comunicadores dessa verdade, dispenseiros, mas nós precisamos ser fiéis a essa mensagem. Nós sabemos a autoridade e a responsabilidade que temos, mas nós não temos essa responsabilidade.
de ser o que os apóstolos eram. Por isso, meus irmãos, quando vocês olharem para uma igreja, em qualquer lugar para onde vocês forem, lembrem-se sempre disso. Ninguém, em nenhum lugar, tem o direito de dizer que tem outra revelação do Senhor, que seja mais importante que o próprio Cristo, que seja mais importante que os próprios apóstolos. Igrejas fiéis voltam-se para o ensino dos apóstolos, não criam novos ensinos. A igreja ela perseverava também na comunhão, e esse é um caso, um elemento muito interessante, perseverar na comunhão. Tem um dado interessante, a palavra para comunhão é a palavra koinonia. Lucas usa essa palavra somente aqui, ele escreveu 2 livros. Se você contar as palavras, Lucas escreveu mais que Paulo, que a gente acha que escreveu muito. Paulo escreveu mais livros. Mas Lucas, no seu Evangelho de Lucas e no seu livro de Atos, ele é o maior autor do Novo Testamento. Essa é a única vez que ele usa essa palavra. Existem muitos exemplos do conteúdo dessa palavra expressos no seu Evangelho e no seu livro de Atos. Tem vários exemplos de comunhão. Mas a palavra só aparece aqui. Parece que era algo importante para ele. Parece que essa palavra sintetizava aquilo que nós vamos ver acontecendo na igreja. E nós vamos ver nessa mesmíssima passagem que comunhão tem vários elementos que serão apresentados aqui. Mas comunhão é a ideia de que existem relacionamentos que são espirituais. Relacionamento nós temos de diferentes tipos. Nós temos relacionamentos familiares. Nós devemos passar o final do ano com os nossos familiares. Os familiares são os amigos que a gente não escolheu, porque se a gente fosse escolher, a gente não escolheria, certo? É aquele seu cunhado, é aquele seu... Cunhado não é parente, mas vira família no final das contas. Relacionamentos familiares são assim. Nós temos relacionamentos de trabalho. Nós chamamos de colega, eles não são propriamente amigos. Nós temos vários colegas de trabalho. Pessoas com quem nós dividimos a maior parte das nossas vidas. Se você colocar no papel, você gasta mais horas com pessoas que você chama de colegas do que você gasta com a sua própria família. Temos relacionamentos, talvez de escola para alguns de vocês, ou você tem colegas com quem você estuda. Nós temos os nossos amigos com quem nós dividimos experiências legais. Os homens têm os amigos do churrasco, os do futebol, e às vezes eles não pertencem ao mesmo grupo. Por isso é sempre difícil fazer juntar. Por isso que todo futebol de homem tem churrasco no final do ano, porque você consegue reunir todos eles. Mas existe uma esfera de relacionamentos que só existe na igreja, que é chamada de comunhão. São relacionamentos que são intencionalmente espirituais. São relacionamentos que são produzidos de pessoas que conhecem e professam a mesma fé. Que podem dizer um para o outro, como você está? E você tem a liberdade de dizer, eu não estou bem. Talvez eles não sejam seus melhores amigos. Talvez eles não sejam nem seus colegas de trabalho. Mas eles são seus irmãos de fé. Com seus irmãos de fé, nós podemos desenvolver relacionamentos intencionalmente espirituais. Sabendo que o pecado tenazmente nos assedia, sabendo que esse mundo suga a nossa alma, sabendo que a nossa vida está sendo sugada pelos compromissos do trabalho, que nós estamos exaustos, nós precisamos de relacionamentos espirituais, de gente que vai colocar a mão no nosso ombro e dizer, eu estou orando por você. Como foi sua semana? Como está a sua luta com o seu pecado? Isso é comunhão. Comunhão pode aparecer em forma de festa, de grupo pequeno. Claro que pode. Mas comunhão é essa esfera espiritual dos relacionamentos que essa comunidade tinha. E se nós quisermos ser fiéis, nós precisamos aprender isso aqui. Uma igreja fiel não é aquela igreja em que os líderes são top e que fazem tudo. Não, uma igreja que é fiel, uma igreja onde cada um de nós olha para esse exemplo e procura se espelhar nele. Ah, mas o pastor da minha igreja ele não é tão bom assim, ele não é uma pessoa tão gentil. Ninguém está falando para você olhar para mim. Nós olhamos para a Escritura, o princípio da Escritura. O modelo da fé não sou eu. O modelo da fé é o que está na palavra.
E se a minha vida não condiz com a palavra, eu preciso da sua exortação para viver de acordo com a palavra. Da mesma maneira que quando eu vejo na vida de vocês coisas que estão incompatíveis com a palavra, eu chamo vocês de lado e falo assim, não dá. Porque isso é comunhão, isso é relacionamento espiritual intencional. Nós precisamos aprender a perseverar na comunhão. Nós precisamos aprender a perseverar no partir do pão. O partir do pão é uma expressão muito bonita. Lucas usa para alguns contextos muito interessantes. Lucas usa para a ceia do Senhor. Jesus partiu o pão e disse. Nós lemos isso toda a ceia. Uma igreja realmente fiel precisa partilhar da ceia do Senhor. Não existe saúde em uma igreja que menospreza a ceia do Senhor. Nós sabemos que isso é um memorial da vida, morte e ressurreição do nosso Senhor. Mas nós sabemos que isso é profundamente importante para a nossa experiência de vida. É a nossa afirmação de fé, é a nossa afirmação de comunidade, é a nossa afirmação de comunhão. Tudo começa em Cristo Jesus, tudo aponta para Cristo Jesus. E a ceia faz exatamente isso para nós. Nos lembra que a nossa vida de igreja, a nossa vida de comunidade, ela só existe por causa de Cristo Jesus, que morreu no nosso lugar e que Ele ressuscitou para provar a sua identidade, demonstrar a sua salvação, que nos libertou do nosso pecado para uma nova vida. Eles perseveravam no partir do pão. Eles perseveravam na ceia do nosso Senhor. Não é um aspecto da liturgia, não é um detalhe. A ceia do Senhor é o marco mais importante da nossa expressão de fé. É o aspecto mais tangível da nossa fé. Comunhão no sangue de Cristo Jesus. Isso é partir do pão. Comunhão espiritual que nós temos uns com os outros só existe por causa de Cristo Jesus. E nós lembramos de Cristo Jesus todas as vezes que nós partimos esse pão. E nós somos lembrados que este que morreu e ressuscitou vai voltar. Se nós quisermos ser uma igreja fiel, nós precisamos tratar com a devida honra, respeito, compromisso a ceia do Senhor. Nós estamos partilhando corpo, do sangue do nosso Senhor. E uma igreja fiel, por fim, ela é dedicada, perseverante nas orações. Talvez você possa olhar para a sua igreja e dizer, nossa igreja não é fiel nas orações. Talvez você olhe para a sua igreja e diz, nós precisamos orar mais. Eu vou dizer, eu concordo com você. Nós sempre precisamos orar mais. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Como tem sido a sua vida de oração? Porque se essa é uma igreja que não tem orado, a pergunta é, o que é que nós estamos fazendo nas nossas casas? Você tem orado pelos seus irmãos? Quando você recebe no seu grupo, no WhatsApp, o seu GP, e você recebe a informação de que alguém está passando por momentos difíceis, e você manda aquele simbolizinho de oração, você marca com um simbolinho de oração. Você tem orado ou aquele é só um ato de hipocrisia? Você realmente tem colocado diante do Senhor os pedidos e orações da sua família? Uma igreja fiel não é uma igreja que tem uma estrutura perfeita, uma equipe pastoral incrível, voluntários dedicados. Uma igreja fiel, uma igreja que vive de oração, centrada no ensino dos apóstolos, na comunhão, celebração da ceia e nas orações. Nós amamos o nosso Senhor, mas nós temos muita dificuldade de amar os nossos irmãos. Por isso que nós precisamos perseverar na oração. Um dos pontos fracos da nossa vida espiritual é que nós não acreditamos que nós temos uma esfera espiritual a ser vivida,
que existem batalhas, que nós estamos sendo cercados e assediados pelo mal o tempo todo. Quem é que vai nos proteger de cair? Somente o Senhor. Quem é que vai nos fortalecer? São os nossos irmãos. Como? Oração. Se você já passou por um momento difícil e os seus irmãos levantaram você em oração, você sabe exatamente o que significa a expressão: eu fui sustentado pelas orações dos meus irmãos. Só a oração não faz nada. A oração muda o meu coração, não muda as circunstâncias. Aqui. Você já gastou tempo orando pelo seu irmão? Para que o Senhor mude e conforte o coração dele? As lutas dele? Uma igreja fiel não é feita pelos aparatos. A igreja fiel é feita por gente. Gente que é fiel. Gente que persevera naquilo que é essencial. Como tem sido a sua perseverança no ensino dos apóstolos? Você está gastando o seu ouvido ouvindo herege na internet? Você está gastando o seu tempo lendo livros que te afastam da verdade do Senhor? Você tem gastado o seu tempo vendo séries, documentários que tiram de você amor por Cristo, desejo por conhecê-lo? Porque se isso está acontecendo na sua vida, nós não seremos uma igreja fiel. Como tem sido a sua comunhão? Você tem, de fato, intencionalmente se dedicado a ter pessoas na sua vida, a chamar para a sua casa, a orar com outras pessoas, a abrir o seu coração? Porque essas são as coisas que nós temos que perseverar. Celebração da ceia, as orações. É isso que tem que ser perseverança nas nossas vidas. Nós só seremos uma igreja fiel quando cada um de nós entender que somos nós que temos que responder com fidelidade ao ensino da palavra. O presbitério também, os pastores também, todos nós. Uma outra marca dessa igreja era que ela tinha devoção. Na verdade, existe no versículo 43 algumas palavras que me chamam a atenção. Em primeiro lugar, eu gostaria que você olhasse para essa expressão: estavam todos cheios de temor. Temor nós sabemos que é o princípio da sabedoria. Temor nós sabemos que é uma expressão de respeito, reverência. Mas essa é uma esfera da vida que a vida moderna tirou da gente. Nós não conseguimos mais contemplar a beleza e nos sentir ofuscados por ela. Nós não conseguimos mais contemplar a grandeza de Deus e nos sentimos pequenos. Nós somos treinados para ser os heróis das nossas próprias narrativas, especiais. E nós acreditamos que nós somos melhores que as outras pessoas. Nós olhamos para todo mundo com desdém, porque não tem ninguém maior do que eu e você. Porque nós perdemos a dimensão espiritual da vida. Nós não conseguimos mais entender o conceito de temor. Mas imagine estar diante do Criador de todo o universo, o Criador de todas as coisas, que te conhece nos íntimos detalhes, que nenhum fio da sua cabeça caiu sem que Ele tenha conhecimento, que sabe o que você pensa, que sabe o que você fala, que sabe o que você vive. Deus que é poderoso para criar o universo e esmagar as nossas vidas a qualquer momento, que decidiu nos amar, se doar em Cristo Jesus e nos resgatar para Ele mesmo. Como é que nós olhamos para esse Deus sem a devida reverência? Como é que não temos temor diante desse Deus que pode todas as coisas? Para um momento e pensa: o Deus pode todas as coisas, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu adoro, sabe todas as coisas, pode todas as coisas, está em todos os lugares. Que isso não me cria um estado de reverência por quem Ele é? Nós preferimos oferecer a nossa reverência aos nossos heróis do esporte, da mídia, do entretenimento. Nós oferecemos a nossa reverência para a celebridade. Mas por que o nosso coração não é tomado por temor diante de Deus mais? Que nós esquecemos a sua grandeza, a sua beleza.
Esse tipo de devoção a Deus tem faltado nos nossos corações. Todos cheios de temor. Olha só que interessante, muitas maravilhas e sinais. Essa é uma expressão muito bonita. Maravilhas e sinais Lucas usa para descrever o trabalho dos apóstolos e o trabalho de Cristo Jesus. Maravilhas e sinais é aquilo que Deus opera por meio do Espírito através de Cristo Jesus, quando Ele faz coisas incríveis, como curar pessoas, ressuscitar pessoas, transformar vidas. Mas na igreja primitiva, esses sinais e maravilhas eles eram feitos por meio dos apóstolos. Eu acho isso sensacional. Sabe por quê? Porque o texto não diz que os sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Os apóstolos não eram os autores desses eventos. Eles não eram os criadores desses sinais. Eles não eram poderosos. Eles eram mediadores do poder de Deus. Deus agia poderosamente por intermédio deles, mas não eles. Pedro não faria nada por ele mesmo. João não faria nada por ele mesmo. Paulo não faria nada por ele mesmo. Quando nós vemos os apóstolos levando pessoas à fé através de sinais como cura, ressurreição de pessoas, não são os apóstolos. É o mesmo poder que estava em Cristo Jesus que operava poderosamente na vida deles. Uma igreja saudável sabe que os seus líderes são meros mediadores de um poder que só Deus tem. Nunca olhem para os seus líderes achando que eles são alguma coisa. Eles não são. Eles podem ser usados por Deus. Eles podem ser usados por Deus à medida em que eles vivem por Deus. Mas eles não são apóstolos. Eles não são poderosos. Aliás, se você encontrar a igreja onde os pastores são autoproclamados portadores do poder de Deus, fuja dessa igreja. Se você está lendo pessoas, assistindo lives, vídeos de gente que se coloca como profeta e mediador de Deus e do seu poder, fuja dessas pessoas. Eles são impostores, falsos profetas, falsos mestres. Uma igreja saudável sabe a diferença disso, porque tem temor do Senhor. Você não vai ter discernimento para entender onde está o falso profeta e o falso ensino, se a sua reverência e devoção ao Senhor estiver em dia. Se você não viver uma vida de fato de temor ao Senhor, porque gente que tem temor do Senhor jamais vai dizer: eu tenho poder, eu sou ungido, o separado. Essa pessoa não tem temor do Senhor. Fuja dessas pessoas. Fuja desses líderes. Uma igreja verdadeira é marcada por perseverança, devoção e por um tipo de unidade que é generosa. A igreja primitiva fazia uma coisa que nos nossos dias e nos nossos padrões é impossível. Uma igreja fiel, como já mencionei, não é vista na sua estrutura, é vista no seu povo. Mas olha o que o povo fazia. Em primeiro lugar, Lucas os descreve como aqueles que criam, são salvos, eles depositaram sua fé em Cristo Jesus. São pessoas que têm a mesma convicção, a mesma fé, o mesmo compromisso. Essas pessoas, a comunidade da fé, como nós costumamos chamar, eles se mantinham unidos. Você acredita que em Jerusalém, nesse dia, todo mundo gostava das mesmas ideias? Você acha que eles não tinham diferenças políticas? Tinham pelo menos 7 diferentes categorias de fariseus nos dias de Jesus. Entre os fariseus eles estavam subdivididos. Tinham os saduceus, tinham os zelotes, cada um com a sua visão, cada um com a sua perspectiva. Existia judeu vivendo em Jerusalém que acreditava que o Império de Roma era incrível. Tinha gente que vivia em Jerusalém acreditando que o Império tinha que acabar. Eles eram divididos espiritualmente, eles eram religiosamente, eles eram divididos politicamente. Mas os que creram, os que viviam na comunidade da fé, eles se mantinham unidos. Por quê? Porque eles concordavam
Que de repente todo mundo encontrou na direita conservadora o espaço verdadeiro dos cristãos? Claro que não. A nossa identidade nunca foi política. A nossa crença nunca foi nas coisas desse mundo. Os que criam em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós temos a nossa identidade de indivíduos e de comunidade. Cristo Jesus tinha zelote no seu time. Cristo Jesus tinha gente influenciada pelo farisaísmo no seu time. Tinha pacifista no time de Jesus, junto com o zelote. Imagina, zelote era aquele que queria tomar o poder do Estado pela força. Era alguém que provavelmente andaria com uma camiseta vermelha e uma foice gritando que eles precisam de mais terras, porque eles estão sem terras. Talvez o grupo de Jesus não fosse tão queridinho e fofinho como você acha. Mas uma coisa eles tinham: identidade em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus não tem zelote, não tem essênio, não tem pacifista e não tem fariseu. Em Cristo Jesus tem seguidores de Cristo. Nós não vamos concordar com qual é a filosofia mais adequada para a educação das escolas. Nós não vamos concordar. Nós não vamos ter um padrão definitivo de essa é a única alternativa política para o seu voto. Nós não vamos concordar nessas coisas. E, meus irmãos, entendam isso. Nós nem devemos ter essas convicções idênticas. Isso é mentalidade de massa de manobra, de seita. A mentalidade da Igreja de Cristo sabe da centralidade do Senhor e não abre mão dela por nada. Pode sentar no seu grupo pequeno, com alguém de camiseta vermelha e uma foice. Você pode sentar alguém de camiseta azul e um símbolo de um tucano. Tanto faz. Na mesa da comunhão, somos todos seguidores de Cristo Jesus, sujeitos a Cristo Jesus. A nossa identidade não é Cristo e mais alguma coisa, não é Cristo e mais progressismo, não é Cristo e mais conservadorismo, não é Cristo e mais identidade política, não é Cristo e mais identidade sexual. Se você segue a Cristo Jesus, você é cristão, ponto. Você não é um cristão político, não é um cristão de identidade desse mundo. Eles se mantinham unidos. Porque a centralidade da união deles era a fé, e não as opiniões políticas. E eles tinham tudo em comum. Meus irmãos, eles tinham tudo em comum. Como pode ter tudo em comum? Você já viu a expressão me caça, sucaça? Nós falamos isso, mas nós não acreditamos muito nisso, né? Me caça, sucaça, me liga. Se eu estiver disponível, quem sabe, talvez. Com certeza nós faremos, significa que nós não faremos de hipótese nenhuma. Quero muito ir, eu queria muito ter ido, significa que na verdade mesmo eu não queria ir. Nós somos bem fechados com o nosso tempo, com a nossa casa, com os nossos bens. Mas uma igreja fiel tem tudo em comum. Quando alguém precisa do seu tempo, quando alguém precisa do seu dinheiro, o que você faz? Quando um irmão de fé, aquele que partilha da mesma convicção e compromisso que você, precisa dos seus recursos financeiros, você está pronto para servir? E, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse é um aspecto da nossa igreja que muito me encanta. A nossa igreja sempre tem sido uma igreja generosa. Sempre. Todas as vezes que nós tivemos conhecimento de pessoas que precisavam de ajuda, a nossa igreja se mobilizou para ajudar essas pessoas. Se existem necessidades que não foram supridas, pode ser porque nós não ouvimos falar sobre elas. Porque quando nós ouvimos falar sobre necessidades, nós sempre buscamos pessoas para ajudar. Nós ajudamos famílias a se reencontrarem. Nós ajudamos casas a pagarem aluguel. Nós ajudamos irmãos a irem ao médico. Nós ajudamos com medicação cara, de situações específicas. Por que nós fazemos isso?
Porque nós queremos ser uma igreja fiel ao ensino da palavra. Nós queremos ser uma igreja fiel que vive o que esse texto diz, ter tudo em comum. Existe um princípio que os judeus tinham entendido muito bem, que é Deus quem faz o rico e é Deus quem faz o pobre. Eles diziam: o pobre foi feito para que o rico aprenda a ser generoso, e o rico foi feito para que o pobre entenda que eles têm outros lugares para onde olhar. Meus irmãos, nós temos pessoas de diferentes níveis sociais aqui. A Escritura não está dizendo que nós seremos uma grande comunidade onde todo mundo vai ter exatamente a mesma medida de dinheiro. Não, eles tinham tudo em comum, então eles eram uma comunidade que dividiam de maneira igual. Não, isso é um outro projeto. Esse não é o projeto de Jesus. O projeto de Jesus é que você tenha as suas coisas e quando o seu irmão precisa, você abre mão das suas coisas. Olha só o que eles faziam. Eles vendiam as suas propriedades e os seus bens. Eles tinham coisas. As coisas não eram ruins. A propriedade não era ruim. Os bens não eram ruins. Não era um empecilho para a fé. Não era a ideia de nós vamos compartilhar. Eu tenho uma propriedade, então você vai morar na minha propriedade. Não era esse o projeto. O projeto era: a minha casa é a sua casa. Se você precisa, eu ajudo. As pessoas estavam dispostas a vender o que tinham para distribuir conforme a necessidade de cada um. Isso aqui é incrível. Isso aqui é incrível. Eles chegavam para os apóstolos e diziam: olha, aqui estão os nossos recursos. Pessoas da nossa comunidade precisam dos apóstolos dividir. Um dos princípios que nós temos como igreja, de tudo o que nós recebemos, nós separamos para situações emergenciais, para que ninguém na nossa igreja fique descoberto. Nós chamamos isso de pulmão de misericórdia. O que vai entrar ali é para sair para quem precisa. Você tem necessidade financeira e nós temos recursos, nós entregamos. É como João diz, sua primeira carta: como que vocês podem falar que amam a Deus se vocês não amam o irmão a quem vocês veem? Como que pode aquele que tem recursos desse mundo não se compadecer daqueles que não têm? Como igreja, nós queremos que isso esteja no nosso DNA. Generosidade. Mas às vezes nós não ficamos sabendo de todas as coisas. Às vezes existem situações no seu grupo pequeno de necessidades reais que precisam ser supridas. Nós temos que estar prontos para investir. Nosso Deus não é mamão. Nosso plano de vida não é ficar rico nesse mundo. Nosso plano é ser fiel ao nosso Senhor. E se Deus fez de você uma pessoa bem-sucedida, Ele não fez para que você seja egoísta e guarde tudo para você. O apóstolo Paulo nos ensina que os ricos desse mundo podem desfrutar daqueles bens que eles receberam, mas eles precisam aprender a ser generosos. Quero que essa igreja tinha gente rica e generosa. Propriedades e bens em Jerusalém era coisa de gente bem-sucedida. Deus colocou na sua comunidade gente com dinheiro e gente sem dinheiro. As pessoas sem dinheiro aprendam a depender do Senhor, e esses que têm dinheiro aprendam a ser generosos. Mas nós vamos ter as coisas em comum. Isso aqui é um tipo de unidade diferente. Eu não estou dizendo que você tem que ser melhores amigos de todo mundo. Ele ensina que você tem que aprender a tratar o seu irmão como alguém que partilha da sua fé, alguém que vai receber o seu investimento. A igreja fiel também era marcada pela celebração, olha só o que dizia: todos os dias. Uma característica interessante dessa igreja é que todos os dias eles celebravam. A celebração não era um evento para alguns dias da semana. Nós fazemos uma vez por semana, mas
Eles viviam de uma maneira muito mais intensa a fé. A celebração dele era todos os dias. Mas olha só que curioso. Eles continuavam a se reunir no pátio do templo. Por que eles se reuniam no pátio do templo? Por que eles iam voltar para o templo? Lembra, o templo era o lugar onde os sacrifícios eram feitos. Eles estão dizendo, não precisa mais fazer sacrifício, que o sacrifício perfeito já foi feito. Ora, se não precisa mais fazer o sacrifício naquele lugar, por que raios voltariam eles para o templo? Onde é que você ia conseguir reunir 3.000 pessoas naqueles dias? Qual foi a última casa de Jerusalém que foi construída com um puxadinho de 3.000 no fundo? Não existe esse lugar. Existiam casas grandes, maiores às vezes do que aquilo que a gente está acostumado. Achados arqueológicos em Jerusalém sempre revelam algumas dessas coisas interessantes, em que a área central de Jerusalém tinham, de fato, residências que eram relativamente grandes. Lembra? Os apóstolos se reuniam no cenáculo para 120 pessoas. É relativamente grande esse lugar. As 3.000 pessoas era muita gente. Onde eles se reuniam? No pórtico de Salomão. Nós vamos aprender no versículo capítulo seguinte. Todos os dias eles se reuniam em grandes grupos. Mas eles também batiam o pão de casa em casa, juntos, das refeições com alegria e sinceridade de coração. Mas eles também se reuniam em casas. Por que eles se reuniam em casas? Porque a vida da fé não existe da celebração comunitária, onde todos estão reunidos. A vida da fé precisa da participação de proximidade, é onde a comunhão acontece. Olha só, eles estavam juntos, eles participavam das suas refeições. Eles comiam juntos. Olha só que interessante, eles partiam o pão de casa em casa. Partindo o pão novamente sendo apresentado aqui. Participavam das suas refeições com sinceridade de coração. Prontos para quê? Sinceridade de coração nesse contexto não é que eles faziam um banquete para todo mundo toda hora. Você já teve aquele sentimento constrangedor de convidar alguém para sua casa que é mais chique que você? Que só come pizza de queijo, que é muito refinado, tem sempre um senso de alimentação muito elevado, você não sabe o que fazer? Você fala, nossa, eu fico constrangido de trazer essa pessoa para vir na minha casa comer torrada com manteiga. A comunidade primitiva não estava preocupada com isso. Não era uma preocupação deles. Eu não vou conseguir atendê-los em tudo que eu gostaria, ou do jeito que eu fui atendido. Porque quando você vai na casa de gente chique, você é atendido de um jeito que você fala assim, era isso que eu queria na minha vida. Era esse o tratamento que eu queria. Eu queria esse azeite. Sabe? Aquele azeite que é mais caro que o seu vinho. Bom, agora quase qualquer azeite está assim, né? Mas você põe na salada, a salada de repente fica gostosa. Você tem vontade de comer cenouras. Aí você fala, não posso chamar essa pessoa na minha casa. O meu azeite Maria, 75% soja, não vai fazer jus. Mas o que era singeleza de coração? É que eles tinham um pelo outro algo que era mais importante do que eles iam comer. Onde o irmão que come azeite grego vai na casa do irmão que come azeite Maria, e o assunto não é a quantidade de soja do produto utilizado, mas a partilha da fé. Poder sentar à mesa e comer clube social com manteiga, ou comer um pão de fermentação natural, com margarina, não com manteiga de aquela manteiga de verdade, mineira. Meus irmãos, nós não podemos criar esse tipo de resistência a estar na casa uns dos outros. Mas observe que a celebração da igreja acontecia com todos, acontecia com parte, acontecia com todos, acontecia em parte. Que é a vida da igreja que nós defendemos. No domingo nós queremos um lugar amplo para receber a todos. Mas nos nossos grupos pequenos nós queremos um lugar onde essa vida da comunhão intencional, esses relacionamentos espirituais podem ser celebrados com comida. Você já foi no seu grupo pequeno e comeu pouco? É difícil comer pouco no seu grupo pequeno. É difícil fazer dieta no grupo pequeno. Por quê? Porque nós queremos partilhar as nossas refeições com singeleza de coração. Nós queremos ter a oportunidade de estudar as Escrituras e gastar tempo juntos e celebrar juntos a Cristo Jesus. Quando nós estamos comendo nos nossos grupos pequenos, nós estamos fazendo isso. É isso que nós queremos. Por isso que é importante, não dá para viver de culto. Crente não vive de culto.
Não dá para viver só na reunião geral. Nós precisamos de relacionamentos, nós precisamos de gente perto da gente. Nós precisamos desse tipo de relacionamento espiritual e intencional. Comer junto. Nós precisamos disso. Uma igreja que vive esses princípios, meus irmãos, é uma igreja que tem influência. Essa igreja, ela vai ser marcada por algo que não existe no mundo, onde corintianos, flamenguistas, ricos e pobres, direitas e esquerdas, colocam tudo isso em segundo lugar para celebrar a fé que tem. Esse povo vai gerar influência. Esse povo vai demonstrar um jeito, um modo de viver que é completamente diferente de tudo que existe no mundo. Existem comunhões falsificadas nesse mundo. Existem os grupos do Rotary Club, as comunhões, os relacionamentos do seu time de futebol, os relacionamentos de investimento do seu grupo financeiro. Nada disso se parece com a Igreja de Cristo. São todas versões menores, pequenas e falsificadas da verdadeira comunhão. Todas elas expressam o mesmo desejo de anseio por gente que a gente tem. Mas é em Cristo Jesus que nós vemos esses anseios serem realmente supridos. E se nós vivemos isso de fato, se nós vamos influenciar pessoas, olha só o que o texto continua dizendo, eles louvavam a Deus, ou seja, o tempo todo eles viviam um estado de adoração, eles viviam com uma comunidade pronta para adorar. Mas olha que bonita essa parte, eles tinham toda a simpatia, eles tinham simpatia de todo o povo. Não sei se sabem que eu gosto de estudar variantes textuais do Novo Testamento, eu geralmente não falo sobre isso, tem uma variante desse texto que é muito legal, um manuscrito escrito no quinto século diz, tendo a simpatia de todo o mundo, já está numa outra pegada, em um outro momento da história, mas nesse momento, aquela comunidade vivia uma fé tão impactante que as pessoas em volta eram agraciadas. A palavra simpatia é a palavra graça. Imagina viver relacionamentos espiritualmente intencionais de tal forma que as pessoas que estão perto são abençoadas. É isso que é uma igreja fiel, gente. Uma igreja fiel tem que se parecer com isso aqui. Uma igreja fiel não vai ser vista pela quantidade de luz que a gente tem, pela quantidade de fumaça que a gente coloca no louvor, pela quantidade de instrumentos que a gente tem tocando, pela quantidade de cadeiras que a gente tem. Nada disso descreve fidelidade. É o que a palavra define como fidelidade. Por isso, meus irmãos, eu gostaria que você lembrasse do seguinte, concluindo essa mensagem, existem 5 princípios que são fundamentais para nós entendermos o que significa fidelidade para Cristo Jesus. Em primeiro lugar, nós vamos perseverar naquilo que é essencial. É o ensino dos apóstolos, é a comunhão, é o partir do pão, são as orações. Isso tem que ser a nossa luta. Em devoção existe temor do Senhor, mas existe também dependência daquilo que Ele vai fazer por meio de nós. Existe unidade e generosidade, existe verdadeira comunhão e verdadeiro amor. Existe celebração com todos em grupos pequenos. Existe influência porque ela promove graça. Uma igreja fiel tem que ser marcada por esses valores. São esses os princípios que hoje nós temos que ter na nossa igreja. Se você percebeu que grande parte do que está escrito aqui tem a ver comigo e com você. Somos eu e você. Não é a estrutura. Não somos líderes. Somos nós. Nós precisamos disso aqui. E uma igreja que vive assim é uma igreja que vai desfrutar desse último detalhe do texto. Ele diz: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Uma igreja fiel é uma igreja que cresce a partir da conversão de gente, não a partir da inclusão de pessoas, não a partir da chegada de gente frustrada de outras comunidades. A igreja saudável cresce à medida que ela fala de Cristo Jesus todos os dias. Onde eu e você sermos portadores da mensagem do Evangelho, nós pregamos onde nós vamos. E aí o Senhor vai acrescentar aqueles que vão sendo salvos. A igreja quem vai edificar é Cristo. Ele prometeu: eu edificarei a minha igreja.
Ele vai fazer isso. O que eu e você temos que fazer é sermos fiéis a Ele. E quando nós vivemos de maneira fiel, nós vamos testemunhar essa influência, transformando em verdadeiras conversões. Onde estão as pessoas que conheceram a Cristo Jesus através da sua vida? Onde estão as pessoas que hoje podem ser chamadas de irmãos de fé, porque você falou de Cristo Jesus para elas? Uma igreja fiel, uma igreja saudável, uma igreja que faz isso, onde cada um dos seus membros faz isso. E é isso que nós queremos ser. Essa é a igreja que nós queremos ser. É uma comunidade de fé, fiel à palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós encontramos a Tua palavra, tudo o que nós precisamos, Senhor, para a vida, para a piedade. Nós encontramos aqui na Tua palavra princípios e valores que podem modificar as nossas vidas. Senhor, nós queremos ser uma igreja fiel a Ti. Nós queremos que esses valores e esses princípios sejam vivos na nossa igreja hoje. Nossa vida é difícil, nossa vida é corrida e é puxada, Senhor, mas o testemunho da Tua palavra confronta os nossos corações e a nossa prática. Por favor, Senhor, nos ajude a ser essa igreja fiel que o Senhor nos chamou. Assim nós oramos, em nome de Jesus.